Décimo, destilação. Nível 5 de importância, um dos mais importantes, que mais aparece no vestibular. Então, destilação, o nome está levando a gente a alguma coisa também, porque é comum que se fale sobre bebidas destiladas, ou é comum que se use o termo destilação. Então, a destilação é um método que vai separar a mistura homogênea. Homogênea pode ser entre sólido e líquido, ou entre líquidos, perdão, ou entre sólido e líquido, ou entre líquidos, e vai ser baseado na diferença de ponto de ebulição desses componentes. Para isso, para ser baseado na diferença de ponto de ebulição, eu tenho que fazer um aquecimento. Então, o método que vai utilizar aquecimento para separar componentes que tenham diferentes pontos de ebulição. E essa destilação pode ser de dois tipos. Ou a simples, que é quando é necessário separar um sólido de um líquido. Exemplo de mistura homogênea de sólido e líquido. Principal que eu falei lá no início da primeira aula, água com sal. Água e sal é um exemplo disso. O ponto de fusão do sal. O sal é um composto que a gente conhece em temperatura ambiente, sal de cozinha, né? O NaCl, é um composto que a gente conhece em temperatura ambiente a uma temperatura no estado sólido e que tem temperatura de fusão, para ele passar do estado sólido para o estado líquido, igual a 801 graus Celsius. Enquanto a água tem temperatura de fusão de 0 graus Celsius para passar do estado sólido para o estado líquido. E a ebulição da água é 100 graus Celsius. A diferença de temperatura de ebulição deles é gigante. Quando você faz o aquecimento, um deles vai entrar em ebulição. Qual dos dois vai entrar em ebulição primeiro? A água. Depois o sal vai começar a entrar em ebulição, de acordo com que o aquecimento vai aumentando de forma gradual. Esse é o aparato de destilação. Você tem aqui uma chama que vai aquecer um balão, que está aqui. Esse balão que tem água com sal. Essa água vai começar a entrar em ebulição, vai começar a virar vapor d'água, como a gente já viu. Virou vapor d'água antes do sal, ela vai subir, vapor, gás tende a subir. Subiu e encontrou isso daqui chamado condensador, região fria. Essa região que é fria vai fazer esse gás voltar para o estado líquido. Voltou para o estado líquido, vai passar aqui e vai cair nesse outro Erlenmeyer, que é um outro pote. Então, a água vai estar de um lado, a água eu coletei aqui, e desse outro lado só vai ficar o sal de cozinha sólido. O sólido e o sal de cozinha. Consegui separar os dois. Ok? Isso é destilação simples, entre um sólido e um líquido. Sólido, sal, líquido, água. O GIF que vai mostrar a destilação está aqui. Então, vai passando por esse condensador, como eu disse, o vapor da água, e ele vai sendo resfriado e vai começar a cair nesse bico na forma líquida, não necessariamente água, né? Pode ser outra coisa que esteja querendo ser destilada. Então, ó, o vapor começou a subir, olha as bolhas de vapor aqui, de gás, já sendo condensadas, passou pelo condensador, vai voltar a virar líquido e vai cair nesse bico aqui, como a gente está vendo, que começa a pingar esse líquido, nesse pote que a gente chama de Erlenmeyer. Ok? Então, isso é destilação. Saiba que evaporação é diferente de destilação. Evaporar alguma coisa é você perder o líquido. Destilação você vai aproveitar os dois. Nas salinas é feita a evaporação. Eu vou interromper o compartilhamento, vai aparecer minha cara, para compartilhar outra tela com vocês. Mais uma vez, eu vou usar aquela aplicação chamada FET Colorado, ou PET Colorado, se você quiser. Isso daqui, NaCl, é sal de cozinha. Vou jogar um pouco de sal na água. Joguei lá. Joguei um pouquinho de sal. Se você olhar, vai até aumentando a concentração, de acordo com o que eu vou adicionando sal. Mas não é esse o ponto que eu quero. E eu vou evaporar. Nisso que eu estou evaporando, eu estou jogando só água fora, se esse líquido aqui for água. Não estou jogando nada de sal fora. Então, evaporei, evaporei, evaporei e só ficou aqui no fundo as mesmas pedrinhas de sal que eu estava colocando antes. Eu fiz a evaporação. É diferente da destilação. A destilação a gente aproveitou os dois. Aqui a água foi perdida. Aí você pode falar, mas a água vai voltar na forma de chuva. Ok, é água. Mas e se fosse acetona? E se fosse o álcool? Não necessariamente isso ia acontecer desse retorno, desse regresso. Então é bom que a gente entenda que a destilação aproveita os dois.
tanto a água como o sal. E evaporação, um deles é perdido, o líquido é perdido. Vou voltar então para a nossa tela do nosso slide. De fato, evaporação é diferente da destilação, está aí explicando o porquê. E, ainda em destilação, eu falei da simples e tem a fracionada. Simples era entre sólido e líquido, e a fracionada vai ser entre líquidos. Nesse caso, é mais difícil fazer destilação, porque eles têm pontos de fusão e de ebulição, principalmente de ebulição, no caso que a gente está falando, né? São mais próximos do que o caso da água e do sal. Uma era a ebulição a 100 graus Celsius, e outra fusão era 800 graus Celsius, no caso da água e do sal. Aqui não. Aqui a diferença não vai ser tão grande. Quanto maior fosse essa diferença, vai ser mais fácil. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, por isso que vai sair em frações. O petróleo, principalmente, vai sair em frações, porque existem frações para se retirar do petróleo para fazer destilação. Então, você tem lá a destilação, faz o aquecimento, e de acordo com as temperaturas de ebulição dos componentes, vai saindo primeiro o que tem menor temperatura de ebulição. No caso aqui é uma imagem que fica trocado, né? Porque o que sai primeiro aqui é o gás, que tem menor temperatura de ebulição. Depois sai a gasolina, depois querosene, depois óleo combustível, depois óleo lubrificante. Esses daqui têm maior temperatura de ebulição do que esse primeiro, por exemplo. Vamos supor, esse daqui a temperatura de ebulição é 60 graus Celsius, esse daqui é 90 graus Celsius, chutando valores, né? E por aí vai, e vai aumentando a temperatura de ebulição de acordo com que as frações vão saindo. Petróleo é um exemplo, destilação fracionada poderia ser água e álcool também, as bebidas destiladas vem disso, bebida que é 3 vezes, 4 vezes destilada, vem associado a isso. Para terminar, última coisa que a gente vai falar nessa aula, a floculação ou coagulação, é quando é feita a adição de um agente floculante, de algo que vai interagir com as impurezas que existem na solução, formando agregados sólidos. Por favor, falou aqui na questão de agregado sólido, falou de flocos, está associado ao coágulo, está associado à floculação. Exemplo principal é o tratamento de água, não só das piscinas, mas tratamento de água que a SEDAI faz aqui no Rio de Janeiro, onde é feita a adição de sulfato de alumínio à água. Esse sulfato de alumínio é capaz de interagir com as impurezas, formando agregados que vão ser facilmente removíveis depois, seja por decantação, deixando o tempo passar aquilo ali se depositar no fundo, seja por flotação, que é o que a gente tinha falado de jogar as bolhas lá, fazendo essas impurezas subirem, fazendo essas impurezas ficarem flutuando em água, mas a floculação, que é quando a gente faz a adição de sulfato de alumínio, tem esse efeito daqui. Então, vou olhar mais ou menos o GIF como que tá. É um pouco difícil de observar esse GIF, mas eu espero que vocês tenham a observação. Então, aqui, vocês conseguem ver que está se depositando algo no fundo mais cinza. De início, ele adicionou esse líquido do copo de plástico e fez a agitação. Está cinzão, tudo cinza. De acordo com o tempo passa, a floculação vai funcionando e vai formando um agregado sólido no fundo. E essa parte vai ficando mais incolor. O tempo do GIF não foi suficiente, mas vou olhar de novo. Então, está cinza, e de acordo com que o tempo vai passando, essa parte aqui é fundamental. A gente vê que ficou mais incolor. Então, aqui entre 800 e 600 ml. Ficou de fato agora um pouco mais incolor. A gente está vendo que vai formando um sólido no fundo. Ok? Esse é o último processo que a gente falou, destilação nível 5 de importância, floculação nível 4 de importância, muito importante também em questões de vestibulares. Vimos todos os métodos de separação, de mistura, assunto que, como eu disse, tem extrema relevância. Espero que tenha sido claro com vocês. A gente se vê numa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Certo? Façam exercícios, pratiquem, muito importante que vocês pratiquem, e se quiserem, acessem aquele site que eu recomendei, que é o FET Colorado. Tem muitas animações de Química, Física, Biologia e Matemática. Grande abraço, até uma próxima. Estamos juntos.